Hoje nós vamos ler em Marcos capítulo 5, versos 1 até o 14, para começar. Marcos capítulo 5, 1 a 14, nos diz desta maneira a palavra de Deus. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos ou dos Gadarenos, e ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelo campo. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Vamos orar. Nosso amado Deus, nós louvamos o teu nome porque o Senhor é muito bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. E elas são a causa de nós não sermos consumidos. E nesta noite, nós queremos pedir que o teu Espírito Santo, que habita em nós, dirija as nossas vidas, use a tua palavra para suprir cada necessidade, a necessidade de cada coração nesta noite, daqueles que estão nos ouvindo. Eu não sei qual é a necessidade que eles têm, mas o Senhor sabe. E eu quero pedir que a tua palavra encontre terra boa, terra onde ela possa produzir, onde ela possa edificar, fortalecer, corrigir, santificar. Nós te louvamos e te agradeço, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje à noite, baseado nesse texto, nós temos o tema Como as pessoas reagem a Jesus. Como as pessoas reagem a Jesus. A gente sabe que quando o Evangelho é oferecido, as pessoas reagem das mais diversas maneiras. Uns creem, outros não creem, uns respeitam, outros zombam. E nesse texto nós temos pelo menos dois tipos de reação a Jesus. Nós temos aqui a história deste homem, que ele foi liberto dessa legião de demônios. Era um homem muito oprimido, muito maltratado pelos demônios, e ele teve uma reação muito boa. Por outro lado, as pessoas daquela cidade, principalmente os porqueiros, os donos dos porcos que estavam cuidando, tiveram uma reação muito ruim junto com os demais da cidade. Então nós vamos analisar como as pessoas reagem a Jesus. E fica pensando, como você tem reagido a ele? Que resposta você tem dado à mensagem do Evangelho no seu coração? Que resposta você tem dado quando o Evangelho tem chegado até sua mente, até o seu coração? Qual é a resposta? Qual é a reação que você tem tido? O tipo de reação que você tiver definirá o teu destino eterno. Então pensa bem nisso. Nós temos aqui essa história. Jesus tem acabado de acalmar uma tempestade. As pessoas, os discípulos estavam
achando que iam morrer. A tempestade estava muito grande a ponto do barco se afundar e eles morrerem. Eles estavam realmente muito preocupados e Jesus estava lá dormindo tranquilamente na popa do barco, esperando o momento de agir. E quando eles chegam à outra margem, na terra dos Gadarenos, depois de passar por uma situação bem difícil como essa, aí diz que ao desembarcar, eles nem tiveram tempo de dar uma descansada, uma aliviada, tirar aquela preocupação, né, cair a ficha do que estava acontecendo lá no mar e do livramento que Jesus produziu. Diz que logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Então, hoje à noite, como as pessoas reagem a Jesus? Nós vamos ver, em primeiro lugar, a atitude de aceitação. Algumas pessoas reagem com uma atitude de aceitação, aceitando a mensagem, aceitando o Salvador, abrindo o coração para ele entrar, tendo uma vida totalmente transformada. E este homem, chamado aqui, ele diz que é a legião, porque são muitos os demônios, não é dito o nome mesmo oficial dele. Este homem tinha uma vida velha, uma vida sem Jesus, uma vida atormentada, uma vida sem sentido, uma vida assim que não fazia não era nenhuma vantagem para ele em estar vivo, porque ele vivia totalmente atormentado por uma legião de demônios. Uma legião fala em relação aos soldados romanos, 6.000 soldados. Então você pode imaginar o tanto de demônios dentro daquele homem, né? A tristeza que causava, não é? O tormento, o sofrimento, é realmente algo muito, muito triste. Uma pessoa que está possessa por demônios. Ele era possesso de espírito imundo. Ele vivia fora de casa, nos sepulcros. Ele não conseguia conviver normalmente com as pessoas. Ninguém queria conviver com ele porque ele era violento, porque ele se tornou mal por conta dos demônios. Então ninguém queria ficar perto dele. Então ele foi viver no cemitério, no meio dos sepulcros. Diz o texto que ninguém podia prender aquele homem porque ele estava cheio de muita força, e mesmo que ele era preso com correntes, grilhões, cadeias, ele quebrava. Ele se machucava todo, mas ele quebrava aquelas cadeias, aqueles grilhões, aquelas correntes, e ninguém podia detê-lo. E ainda, ele se feria com pedras, ele pegava as pedras e feria o próprio corpo. Então você consegue imaginar uma vida totalmente atormentada, uma vida sem paz, uma vida sem esperança, uma vida sem sentido? Era deste homem aqui. Mas sabe de uma coisa? Quando chega no verso 6, diz assim, né? No verso 2 diz que logo veio dos sepulcros um homem ao encontro deles, de Jesus e dos seus discípulos. E aqui, no verso 6 do capítulo 5, diz, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Você pode imaginar aqui o poder de Jesus, né? O respeito que até os demônios têm por ele. Aquele homem, ninguém conseguia ficar perto dele, porque ele maltratava a si mesmo, todo mundo tinha medo dele. E agora ele está vindo lá do meio dos sepulcros a encontrar-se com Jesus e com os seus discípulos. E aquele homem, ao invés de fazer algum mal a Jesus e a seus discípulos, ele corre, se ajoelha, se prostra e adora Jesus. E ele exclama: que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Jesus já tinha dito: espírito imundo, sai desse homem. Jesus então liberta aquele homem daquela legião de demônios. E aquele homem agora está são, não tem mais nenhum problema, não precisa mais de cadeia para prendê-lo, não precisa de mais nada
não precisa ter mais medo dele, porque ele não está mais possesso por demônio, porque Jesus, o Filho de Deus, o libertou. Jesus, o Filho de Deus, tirou dele todos os demônios. E Jesus pergunta a ele: qual é o teu nome? E ele diz: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Mas os demônios rogaram a Jesus que não os mandasse para fora do país, mas que os mandasse para os porcos que estavam ali perto. E Jesus o permite, e eles entram nos porcos, os demônios. E a manada, que era cerca de 2.000, precipita-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Então, você percebe, aquele homem que estava totalmente atormentado com uma vida sem sentido, uma vida que não valia a pena ser vivida, tanto era o tormento, agora passou a ter uma vida nova, porque ele foi liberto, porque Jesus tirou dele todos os demônios, porque ele correu para adorar Jesus. Ele passa a ter uma vida nova, uma rotina nova com Jesus. Olha aí os versos 18 a 20, que diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Esse é o desejo de todo crente, todo novo crente, principalmente todo novo crente, quando se converte, quer estar perto de Jesus, servindo o tempo todo, e a gente deve manter isso até a volta de Jesus, até que a gente morra. Mas a gente sabe que muitos vão diminuindo essa intensidade de querer estar perto de Jesus, de querer servi-lo. Mas aquele homem, queria ir com Jesus. Senhor, eu quero te seguir, eu quero ir contigo, eu quero andar com o Senhor, por onde o Senhor for eu vou. Mas sabe de uma coisa? Jesus tinha planos melhores para a vida daquele homem. Jesus tinha planos mais importantes na vida daquele homem. E ele passa a ter, agora uma vez transformado, liberto dos demônios, salvo, ele passa a ter uma rotina nova, porque Jesus deu nova vida para ele. Ele queria estar com Jesus, mas Jesus diz para ele no verso 19, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Amados irmãos e amigos, Jesus deu para aquele homem uma tarefa bem difícil, porque falar para os nossos parentes sobre Jesus é muito difícil. Nós temos uma dificuldade enorme de pregar o Evangelho para os nossos parentes. Mas aquele homem tinha, vamos dizer assim, uma coisa muito importante. O que aconteceu com ele? O testemunho dele ia falar mais alto, porque a família não conseguia conviver com ele por conta que ele estava endemoniado. Então agora ele chegando totalmente são, sem oferecer mais nenhum perigo, de poder voltar para o meio do seio familiar, isso realmente ia fazer uma grande diferença. A família, com certeza, iria ficar muito feliz, iria acreditar na palavra daquele homem que vivia nos sepulcros, aí dentro pelas montanhas, porque ele não conseguia viver em sociedade mais, nem podia, porque ele era perigoso. Mas Jesus diz, vai para a tua casa, vai para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. E eu gostaria de fazer uma aplicação importante aqui. Muitas vezes, os crentes querem botar desculpa, mas eu não sei falar, eu não sei o que eu devo dizer. Acham que talvez tem que ir para um seminário para poder aprender a falar de Jesus para a família, para os amigos. Olha o que Jesus disse, esse homem acabou de ser salvo, acabou de ser transformado. Olha o que Jesus manda ele fazer. Anuncia tudo o que o Senhor te fez. O que aconteceu na tua vida é o que você vai anunciar. Diz para eles como o Senhor teve compaixão de ti. Isso é suficiente, porque você era um homem que oferecia perigo e agora não vai oferecer mais. Era um homem que vivia longe, agora vai viver perto. Era um homem mau, agora não é mais. Então a sua vida foi totalmente mudada. E é isso que acontece com a gente, quando a gente recebe Cristo como Salvador. A nossa vida é totalmente transformada.
E podemos começar a falar de Jesus através disto. Podemos começar a falar de Jesus através do nosso testemunho, daquilo que Jesus fez em nós, de como nos salvou, de como teve misericórdia de nós. Então, nós notamos aqui um homem que teve uma reação positiva, uma posição, uma atitude correta diante de Jesus. Ele teve uma posição, uma atitude de aceitação diante de Jesus. Ele recebeu o que Jesus tinha para dar para ele, a libertação, a salvação, e também recebeu uma missão. Ele recebe a salvação, a libertação, recebe a salvação, mas também recebe uma missão. E a missão era, uma vez salvo, já começar a falar do que Jesus tinha feito por ele. E ele cumpriu, e ele fez isto, ele fez muito mais do que isto. O texto capítulo 5, verso 20 diz: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Ele começou pela família dele, começou pelos seus parentes, mas diz aqui que ele anunciou em Decápolis. Decápolis está falando de uma região onde tinha 10 cidades. E ele foi por todas essas 10 cidades anunciando o que Jesus tinha feito por ele. E todas as pessoas que conheciam a história dele ali daquela região ficaram muito admirados. Então ele cumpriu a sua missão. Ele cumpriu a missão que recebera de Jesus. Na verdade, ele cumpriu mais do que a missão que ele tinha recebido de Jesus. Porque Jesus tinha dito: vai para os teus, para a tua família, e anuncia tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Ele foi além. Ele foi nos dele, nos familiares, mas ele foi também nas outras pessoas, nas outras cidades próximas, falar o que Jesus tinha feito por ele. Então nós vemos aqui este homem reagindo positivamente, reagindo de uma maneira maravilhosa, recebendo a libertação daqueles demônios, ficando liberto daqueles demônios, recebendo a salvação de Jesus e recebendo e cumprindo uma missão que Jesus já deixou para ele realizar. Mas por outro lado, nós temos pessoas que também reagem de uma maneira ruim, reagem de uma maneira que a gente que prega o evangelho não gosta. Quando a gente prega que as pessoas não querem saber, a gente fica triste, porque sabe o que pode lhes acontecer. Mas aqui nesta cidade teve várias pessoas que reagiram com atitude de rejeição. E talvez hoje à noite, eu espero que nenhum de vocês reaja assim, mas se Deus está falando no teu coração, você reaja de uma maneira positiva. Convida Jesus para entrar no teu coração, porque os moradores de Gadara ou de Gerasa, eles não fizeram isto. Versos 14 diz assim: os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Até isso aconteceu neles. Eles temeram, eles ficaram impressionados, admirados, ficaram temendo. Que negócio é esse? Esse homem estava totalmente atormentado, era um perigo, agora está aqui em perfeito juízo, né, com a roupa, vestido aí com a roupa normal, está aqui no meio das pessoas sem fazer nenhum mal a ele. Então eles temeram. Mas esse temor não foi suficiente para eles terem uma atitude correta. Eles rejeitaram o que Jesus tinha para eles. Diz aqui, verso 16: os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Então você percebe que estes homens, eles tinham uma vida velha sem Jesus, tinham uma vida que era sem Jesus e precisava também de Jesus, assim como o endemoniado. Eles viram o que Jesus fez, o milagre maravilhoso, poderoso que Jesus realizou.
Eles viram o homem totalmente recuperado, em perfeito juízo. Eles ficaram cientes do que ia acontecer ao homem e aos porcos. Mas, infelizmente, a atitude deles foi muito ruim. A reação deles foi muito ruim. Eles valorizaram mais o prejuízo com os porcos do que o que Jesus tinha para lhes oferecer. E tem muita gente hoje fazendo da mesma maneira. Tem se preocupado muito com as coisas desta vida. Tem corrido atrás das coisas deste mundo e deixado Jesus, não tem querido Jesus exatamente porque sabem que se receberem Jesus eles vão ter que parar de correr um pouco atrás dessas coisas desse mundo, mudar a prioridade. Estão preocupados com os prejuízos que podem ter. Foi assim a atitude destes homens aqui de Gadara. Entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Eles tinham ali o Messias, o Filho de Deus, que tinha vindo até a terra deles, para oferecer-lhes a mensagem do Evangelho, a mensagem salvadora, a mensagem de poder. Eles viram um milagre. Os porqueiros viram um milagre. Os que vieram souberam do milagre. Mas mesmo assim, eles preferiram não querer Jesus. Muitas pessoas hoje em dia têm visto muitas coisas que Deus tem feito. Têm visto as maravilhas que Deus tem realizado no meio do seu povo. Mas mesmo assim, continuam rejeitando o Filho de Deus. Continuam rejeitando a salvação que só Jesus pode dar. É muito interessante isto aqui. Eles continuaram, verso 17, entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Jesus, não fica aqui. Jesus, nós não te queremos aqui. Você nos causou um prejuízo muito grande. Agora, pensa aí. Quanto vale a sanidade de uma pessoa? Quanto você daria se você tivesse um problema como esse do endemoniado? Quanto você pagaria para ficar livre disso? Isso não tem preço. Mas eles não levaram isso em conta. Eles tinham agora um cidadão daquela cidade que atormentava todo mundo, que era um perigo, em perfeito juízo. Eles não levaram isso em conta, o bem que Jesus fez àquele homem. Mas levaram em conta o prejuízo financeiro que eles tiveram. E tem muita gente hoje que ainda estão agindo desta maneira. Estão mais preocupados com as coisas deste mundo do que com as coisas mais importantes. Aquele homem, o endemoniado, que se chamava de legião porque tinha uma legião de demônios dentro dele, porque eram muitos. Ele foi liberto daqueles demônios. Ele foi salvo da condenação eterna. E ele cumpriu a sua missão. Ele recebeu o Filho de Deus como Senhor e Salvador da vida dele. Mas aqueles homens da cidade de Gadara ou Gerasa, que tiveram a mesma oportunidade, simplesmente disseram: não, nós não queremos, vai embora. Nós não queremos saber de você aqui na nossa terra, na nossa vida, nós não queremos saber de você. Que tipo de reação você tem tido em relação à mensagem do Evangelho? Como você tem reagido a isto? Deus tem dado a oportunidade de você ouvir a mensagem do Evangelho, de ser transformado, de ser salvo, de ter o seu nome escrito no livro da vida. Como você tem reagido? Você tem aceitado ou tem rejeitado? Como você tem feito? O que você vai fazer hoje à noite? Deus está te dando mais uma oportunidade de mudança, de transformação. Ele quer te salvar, Ele quer transformar a tua vida. Ele quer te dar a certeza do céu, escrever o seu nome no livro da vida, te libertar de todas as coisas ruins deste mundo e também da condenação eterna. O que você vai escolher? Você vai vir a Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, ou você vai rejeitá-lo?